Realmente interessante. Estou aqui lendo a parábola de amanhã. O que? Não escutei. Está pensando. Eu vou passar para o celular. O computador está ruim. Não, desculpa, não. É porque eu estava de... Eu não desliguei. Peraí. Coitadinha. Desculpa, tá? Estava aqui no Bluetooth. Eu não vou usar ele agora, não. Bom, gente, boa tarde. Não, boa noite. Rose, você tem razão, Rose. Se eu soubesse antes, já tinha lido antes para poder explorar mais. Eu li a parábola errada. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo de hoje. Se vocês puderem ter à mão a Bíblia, com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para a gente dar uma refletida aí, vai auxiliar bastante, tá? Vai usar o Antigo Testamento? Sim, tem algumas... Aqui botar o Diversidade de Carisma para o lado, que eu nem arrumei aqui. Pronto. Qual é a parábola? Não é parábola, filha. A Rose deu um spoiler, falando que o estudo de hoje tem a ver com a parábola de amanhã. Aí, eu tinha... os sinais dos tempos. Eu tinha lido a parábola errada, que eu passei 2 páginas juntas e marquei a data do dia 22 e na parábola dos 2 servos, do servo bom e o servo mau. E eu tinha lido ela. Aí, quando a Rose falou, não, Denise, o estudo de hoje tem a ver com a parábola de amanhã. Aí eu falei, eu não estou conseguindo entender o link. Claro, né, eu li a parábola errada, eu estava marcada errado. Aí eu fui ver a parábola da figueira, realmente. Amanhã era a parábola da figueira em vegetação. Tudo a ver, realmente. Se eu tivesse lido certo antes, eu teria me preparado até melhor para fazer o link, hein? Vamos lá. Pai amantíssimo, gratos estamos, Senhor, por estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez em nome do nosso Mestre Jesus, acompanhado por nossos queridos irmãos orientadores espirituais, que nos trazem luz, nos incentivam, estão sempre nos orientando e nos instigando à pesquisa, à procura de melhorar, de estudar e de estabelecer novos pensamentos, nova sintonia, melhores, né? Novas e melhores sintonias, para que possamos avançar, progredir e, de alguma forma, auxiliar ao nosso planeta na sua regeneração, na mudança de hábitos. Então, devemos começar pela mudança em cada um de nós. Que possamos juntos, Senhor, fazer essa mudança para podermos cooperarmos, cada um com a sua parte. Esteja conosco, mestre amigo, querido irmão, mentor, irmão orientador, que junto ao meu coração lhe traz grandes alegrias em estudos e reflexões. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Bom, então, no livro de Cair Barchutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, estamos nos ensinos, na segunda parte, e amanhã a gente vai estudar a parábolas, a primeira parte. Nós estamos nos sinais dos tempos, o meu na página 249, tá? O meu livro, que é este aqui. Ok? E às vezes tem livro aqui também, mas tem uma pequena diferença de 1 ou 2 páginas. Vamos pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos de 1 a 27. Eu vou fazer a leitura em 3 locais diferentes, tá? Vamos ver se a gente consegue organizar direitinho e entender, porque eu achei a leitura, essas palavras de Jesus, assim, um pouco difíceis, sabe? De difícil Denise, compreensão. Oi. Denise, por favor, é Marcos o quê? Capítulo? Capítulo 13, de 1 a 27. Não fecha o microfone, não, que vocês vão ler. Estejam preparados, tá? Porque a gente vai usar 3 formas. Vamos ler primeiro do nosso evangelho aí. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Tá? Então, há uma diferença dependendo da Bíblia, né? Então, vamos lá. Discurso escatológico. Já começou assim. 13, discurso escatológico, introdução. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que é escatologia. Porque ele está falando em discurso escatológico. Deixa eu pegar meu documento. Vou abrir Vou partilhar o ecrã. Partilhar o ecrã. Vamos ver se eu consigo fazer mais rápido. Estou partilhando. Eu estou aqui. Vocês estão vendo? Alguém pode me responder? Estou sim, Denise, estou vendo. E agora ótimo. não, agora diminuiu. Agora sim, está tudo certo. É um documento, tá, gente? Então, o que é escatologia? Eu já ouvi a interpretação desse termo, o significado, só que eu não fixei. Aí agora eu tive que pesquisar novamente. Então, escatologia é uma teoria relativa aos acontecimentos do fim do mundo. Vocês estão enxergando bem ou está com a letra muito pequena? Exibir, deixa eu ver se eu amplio Está um bem, pouco mais. para mim está bem. Tá bom assim? Pronto, acho que agora é o máximo. Tá? Escatologia é uma teoria relativa aos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade, ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. A palavra escatologia na língua portuguesa ainda pode significar o ato de analisar excremento, fezes, sendo sinônimo de cropologia, que é o termo médico, tá? A resposta para a enorme distinção entre os significados de ambos os termos pode ser encontrada nas raízes etimológicas das palavras. Escatologia, no sentido de teoria acerca das últimas coisas que vão acontecer no fim da humanidade, esse sentido surgiu a partir do grego eschatos, que significa extremo ou último, que
agregado ao sufixo logia, que é estudo, forma o significado literal de estudo das últimas coisas. Porém, a palavra escatologia, no sentido de gosto por excrementos, se originou do termo grego escatos, que quer dizer excremento, tá? É usado em outra coisa, pessoas que gostam de coisas não tão boas, tá? A escatologia bíblica. No âmbito religioso, a escatologia é considerada uma doutrina que estuda todas as coisas que acontecerão antes e depois do juízo final, ou seja, o fim da espécie humana no planeta Terra. Neste sentido, a escatologia pode assumir um tom apocalíptico e profético, tendo como verdade a ideia de morte e ressurreição. Então, eu vou continuar aqui. Discurso escatológico, introdução. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Tá? Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções, disse-lhe Jesus. Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: Dize-nos, quando será isso e qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer? O princípio das dores. Então Jesus começou a dizer-lhes: atenção para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em todos os lugares, e haverá fome. Isso é o princípio das dores do parto. Ficais de sobreaviso, entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dardes testemunho perante eles. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que vos for indicado naquela hora. Isso falareis, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A grande tribulação de Jerusalém. Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não devia estar, que o leitor entenda.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte para trás a fim de apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Pedi para que isso não aconteça no inverno, pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e não haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. Então, se alguém vos disser, eis o Messias aqui, ou ei-lo ali, não creiais. Hão de surgir falsos messias e falsos profetas, os quais apresentarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Quanto a vós, porém, ficais atentos. Eu vos preveni a respeito de tudo. Na manifestação gloriosa do Filho do Homem. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então, por essa leitura, a gente percebe o quão difícil, né? A interpretação desse texto. Então, a gente precisa da ajuda dos universitários, né? A gente precisa da ajuda de pesquisadores que estejam ainda mais acostumados à interpretação desses textos. Mas a gente tem aqui uma colinha nas notas da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: diversamente do discurso de Mateus, que acrescenta a previsão da ruína de Jerusalém e do templo e do fim do mundo, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 1 e outros mais. O discurso de Marcos conserva mais a orientação primitiva que se refere somente à destruição de Jerusalém. Numerosos críticos julgam reconhecer nesse trecho um pequeno apocalipse judaico, inspirado em Daniel, versículos 7 e 8, 14 e 20, 24 e 27, completado pelas palavras de Jesus, versículos 5, 6, 9, 13, 21, 23. Então, vamos lá. Vamos pegar Mateus 24, 1. Mas deixa aberto aí, tá? Deixa aí, Marcos. Mateus 24, 1.
Carmen está com o seu aberto aí, conseguiu? Sim, Pode ler para a gente, por favor? posso. Sermão profético. Ixi, minha bateria está fraca. Sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Continua? O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá ótimo, obrigada. Vamos dar uma paradinha aí, porque é quase a mesma coisa, né? O que um fala, o outro fala. Mas, como na nota da Bíblia de Jerusalém fala, que ele também, numerosos críticos julgam reconhecer nesses trechos um pequeno apocalipse judaico inspirado em Daniel, porque naquela época eles estudavam o Antigo Testamento, certo? Bastante, eles se pautavam no Antigo Testamento. Mas, diversamente de Daniel, você vai ver que há diferença do Apocalipse de João e esse que não é um Apocalipse. Se fala sobre os sinais dos fins dos tempos. O Apocalipse de João é interpretado, segundo alguns estudiosos, como fim do mundo, fim da humanidade, certo? Mas esse tempo que Jesus fala aqui não é fim do homem, não é eliminação do homem na face da terra. Então, as pessoas, normalmente, interpretam de forma a se aproveitar, vamos dizer, usar as palavras de Jesus para amedrontar aquele homem a fim de que ele faça o que está de seu interesse, né? É a tal da manipulação em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Deus. Certo? Então, é interessante que a gente tome, na hora de estudar, na hora de compreender essa
essa passagem, que a gente observe que são interpretações diferentes. E essa interpretação, que o fim dos tempos seria o fim do mundo, a gente já tem há muito tempo, então é algo que está enraizado na gente. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele disse o fim dos tempos. Tempo de quê? Né? Que tempo é esse que ele está falando? Porque tempos são períodos, né? Então, ele está falando de fim de um período para início de outro período. É isso que Jesus está falando. É fim de um tempo para iniciar outro tempo. É fim de uma fase para iniciar outra fase. Mas que tempo é esse que tem que ter um fim? Porque para iniciar uma fase tem que ter fim na outra, certo? Para começar um tempo, precisa de ter o fim de um outro tempo. Mas que sinais são esses desses tempos? Quais são os tempos que eles estão falando aqui? Que tipo de humanidade ele está falando nesse encontro aqui? Como estará a humanidade? Ele diz que a humanidade vai fazer o quê? Vamos ler de novo mais um pedacinho? Eles pedem, né, para ele dizer quando acontecerá e qual é o sinal da chegada, de tua chegada, porque ele diz que ele retornará, certo? E o fim do mundo. O fim do mundo. Não dá para a gente pensar bastante? Que mundo é esse que vai ter fim? Não é do planeta Terra. Não é o fim da humanidade. É de provas e expiações, né, não? É o fim dos tempos difíceis, complicados, os tempos amargos, os tempos das provas e das expiações. E que sinais são esses que a gente vai ver? Ele fala: cuidado, para que nem vos engane, pois muitos se apresentarão alegando o meu título, dizendo que são o Messias, e enganarão a muitos. A gente, por acaso, tem algum... ou já ouviu falar de algum Messias desse por aí? Isso passou há muito tempo? Ou acabou? Ou isso é recente? Parece que vai acabar agora? Dos Messias? Vamos ver. Outra coisa que ele fala: ouvireis falar de guerras e notícias de guerras. Você já ouviu falar de guerra no passado? Não, né? Era todo mundo em paz, não é? Hoje também é tudo em paz, né? Hoje não tem guerra nenhuma, né? Aí ele fala o quê? Atenção, não vos alarmeis, que tudo isso acontecerá, mas ainda não é o final. Nossa, nem depois dessas guerras, depois desses falsos profetas todos, não vai ser o final? Povo se levantará contra povo, reino contra reino, haverá carestias e terremotos em diversos lugares. Será que ele está falando de terremotos, de sacudir a terra? Tá. Será que ele está falando de terremotos internos dentro do homem? Vários lugares serão o coração de cada um também, né? Esses lugares. O íntimo de cada um. Certo? Tudo isso é o começo das dores do parto. Por que ele fala o começo das dores do parto? Porque o começo das dores do parto está lá em Daniel. Vamos ver Daniel? Então, como ele veio para cumprir a lei, ele não falava nada contra a lei. E ele ainda dizia:
o que os profetas disseram hão de se cumprir. Tanto que ele tinha que ser batizado, né, por João, porque era o cumprimento da profecia. Ih, peraí que eu não marquei Daniel, não. Eu vou ter que ver no Antigo Testamento. 1572. Profeta Daniel. Tem os jovens hebreus. Aqui diz Daniel, peraí que eu não estou chegando. 7, 8. Daniel 7, 8. Sete. Vamos lá. Gente, não estou enxergando nada direito. É a visão do ancião e do filho do homem. Acho que é isso sim, gente. 7, 8. Peraí, deixa eu olhar aqui no 8. É porque Daniel tinha visões, né? Desculpa, eu não vi o Daniel antes. Ele está falando, ele tem sonho, né, das 4 feras. Então, o Daniel redigiu o sonho por escrito. Aí diz assim: tomou a palavra Daniel, dizendo: eu estava contemplando a minha visão noturna quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, e 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira é semelhante a um leão com as asas de águia. Enquanto eu contemplava, suas asas lhe foram arrancadas e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas, como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu a segunda fera, semelhante a um urso, e depois, continuando a olhar, havia outra fera, semelhante a um leopardo, que tinha 4 cabeças, né? Então, essas visões, à época, eram tomadas muito ao pé da letra, como se fossem animais mesmo, né? Mas tinha a interpretação. Gente, agora eu não estou achando do parto, das dores do parto. Aí o anjo Gabriel explica a visão de Daniel. Eu vi uma voz humana sobre o Lai gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. A sua chegada foi tomada de terror e caí em face por terra. Então ele me disse: filho de homem, saiba que a visão se refere ao tempo do fim. Então, essas feras todas que ele viu tem uma interpretação, né? Está dizendo em respeito ao tempo do fim. Ele falava ainda quando desmaiei com a face por terra, mas ele me tocou, me fez reerguer no lugar onde eu estava e disse-me: dar-te-ei a conhecer o que acontecerá no término da ira, porque isto diz respeito à época fixada para o fim. O carneiro que viste, com seus 2 chifres, são os reis da Pérsia e da Média. O bode peludo é o rei de Javã.
E o grande chifre que havia entre os seus olhos é o primeiro rei. Quebrado este, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são os 4 reinos que saíram da sua nação, mas não terão a sua força. E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força e não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Por sua habilidade, ele terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá a muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que a mão humana interfira, será esmagado. A visão das tardes e das manhãs, tal como foi dita, é verídica, mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Então, Daniel teve essa visão que falava do fim dos tempos. Mas também, da mesma forma, ele não está falando de fim da humanidade. Ele falou sobre o fim dos tempos da ignorância, o fim dos tempos do egoísmo, do orgulho, do egoísmo, orgulho, da intolerância, do ódio, né? Da miséria. O fim dos tempos é o fim desse período, como a gente interpretou, esse período doloroso, porque a Terra, os humanos passarão. Certo? Então, vamos voltar em Carrebar Schutel para a gente poder. Vamos pegar depois da leitura de Marcos, tá? Vamos pegar o primeiro parágrafo? A gente já viu sobre escatologia, o que é, certo? Ana, Edeina saiu ou caiu? Ana, você pode ler para a gente, Ana? O livro do Cair Barchuta, no primeiro parágrafo, depois da citação de Marcos, que a gente já leu 2 vezes, e de vez em quando a gente vai precisar voltar lá, tá? Tá. Vamos lá. Este trecho do Evangelho provavelmente da última fase da vida de Jesus é digno de nosso estudo e atenção. Já o mestre havia lançado seu libelo contra os escribas e fariseus, os cegos guias de cegos, que erigiam os sepulcros dos profetas a quem seus pais haviam trucidado, aos traficantes das graças de Deus, aos vendilhões do templo. Ele já havia lamentado Jerusalém, que matava os profetas enviados que transpunham suas portas quando, ao chamarem os discípulos, sua atenção para as grandezas do templo, aproveitou-se da oportunidade para proferir perante eles o seu sermão profético, como o chamam os evangelhos. Foi nessa ocasião que Jesus falou aos discípulos do tempo que havia de chegar e das ocorrências que se desenrolariam no mundo, até a iniciação de uma nova fase de vida para a humanidade. Sem Pronto, outro... Aninha. Pronto, Aninha. Obrigada. Então,
está falando dessa parte que é contada aí por Marcos, né? Dessa primeira conversa, e que é exatamente na época que Jesus ia ser preso e crucificado. Sem outro exórdio que pudesse desviar a atenção dos admiráveis painéis, por meio dos quais mostrou os que o cercavam, os fatos que se desenrolariam depois da sua passagem para a espiritualidade. Bom, sem outro exórdio. Vamos ver o que significa exórdio? Vocês estão vendo? Não, né? Não estou partilhando o ecrã. Espera aí. Eu abri, mas não... Eu não quero aplicativo, quero documento. Isso, deixa eu ver se abre. A esfera do Cristo? Não, não é esse documento. Não consegui daquele jeito. Eu queria dividir na tela. Aqui. Ai, Denise. Tem dia que eu vou rapidinho, tem dia que... Bom, estão chegando agora? Exórdio, substantivo masculino. Em retórica, é na oratória que se usa isso. Exórdio é o início de um discurso, um preâmbulo, um prólogo, um proêmio. Por extensão, é o que vem no começo, a origem, o princípio, tá? Eu ia fechar para poder deixar ali na beiradinha, mas não consegui, não. Então, é um preâmbulo, é uma preparação, é o início de um discurso, de uma explicação. Então, Jesus, ele colocou, sem outro exórdio, né, sem outro princípio, que pudesse desviar a atenção dos admiráveis painéis, por meio dos quais mostrou a todos aqueles que o cercavam, né, que eram os seus discípulos, os fatos que se desenrolariam depois da sua passagem para a espiritualidade. Então, ele estava falando das coisas que iriam acontecer depois que ele desencarnasse, né? Começou Jesus a falar do grande e suntuoso templo de Jerusalém, do qual não ficaria pedra sobre pedra. Carmen, pode ler para a gente? Grande era a missão que cumpria ao mestre levar a termo e de retirada do... Não é isso? Não, é o anterior, é 2 antes. Sim. Do tempo. Eu falo, Não, era este o sinal. Era né? sobre pedra. Isso, vai lá. Era este o sinal maior dos acontecimentos que estavam próximos, e foi justamente o que se realizou. Do templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, como também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo humano edificaram em nome de Deus. É aquilo que você falou antes, né? Exatamente. Então, grande era a missão que cumpria ao mestre levar a termo, e de retirada do templo onde ele havia apostrofado os sacerdotes. O mestre seguira para o Monte das Oliveiras, sítio predileto onde, por várias vezes, se tinha reunido com os seus discípulos, mostrando-lhes do alto do pico, cuja vista abrangia extensos horizontes, as belezas da natureza matizada pelos reflexos do sol. Sentado na relva, melancólico e pensativo, começou então o mestre a responder às perguntas daqueles que deveriam apostolar a sua causa, salientando os fatos que assinalariam o fim dos tempos do mundo sacerdotal,
que precederia o início do mundo espiritual, ou seja, da fase iniciativa do reinado do espírito sobre a matéria. Então, aí está explicando bem, né? Tomando como símbolo das grandezas humanas o Templo de Jerusalém, Jesus fez ver a seus discípulos que todas essas pompas luxuosas que adormecem o espírito e aniquilam o sentimento, distraem os homens de seus deveres para com Deus e o próximo, impedindo as almas de cumprirem seus deveres evangélicos. Ok. Então, Então, aí está explicando bem, né? Porque a gente lendo na Bíblia fica complicado, né? Aqui ele esclarece melhor, né? o que acontece? Cair Barchutel nasceu em 1868. Ele era fármaco, é isso que eles diziam naquela época? Isso, exatamente. Ele ficou órfão aos 4 anos de idade. Primeiro morreu o pai, e no mesmo ano morreu a mãe. E ele foi criado pelo avô dentro da Igreja Católica. Quando foi aos 17 anos, ele ainda com essa ansiedade a respeito das questões que a Igreja Católica falava e que ele não conseguia entender como verdade, ele foi embora de casa aos 17 anos. Mas se formou, né? Ele era prático de farmácia, né? Que chamavam prático, né? E só se tornou espírita depois de adulto. Ele saiu buscando as explicações, buscando as religiões, e o que acontece depois que ele vira espírita? Ele cai em si, né, percebendo que a Igreja Católica desviou muito. Então, ele tem, assim, se a gente vê assim, uma certa implicância, vamos dizer, com a Igreja Católica, porque a época em que ele se tornou espírita, ele foi um dos primeiros espíritas brasileiros, né? E eles pagavam, era daquelas das reuniões escondidas, que tinham que pagar os. Como é que se fala? A Igreja Católica. As pessoas eram quase que obrigadas, né, a pagar dízimo. Tributos, tinha que pagar Tributo, tributos. isso. Então, quando ele percebeu, você vê que certos discursos dele, certas coisas dele, são assim um tanto. Não estou falando com raiva, não, mas assim, um tanto fortes, um tanto determinados, né? Não é também de. Não é revolta, não, mas ele é bem sério, bem correto, né? Bem enfático, vamos dizer assim, nas suas críticas, porque ele percebe o quanto a religião atrasou o homem, né? Então ele fica muito descrente da Igreja Católica e porque mesmo dessa transformação das ideias de Jesus, das verdades, a proveito dos seus próprios interesses que a Igreja tinha, né? Então, quando Jesus fala aqui do Templo de Jerusalém, ele está falando quando o imperador Tito invade e destrói o templo, né? Que foi a segunda vez. Que a primeira vez, como a Rose já falou para a gente, a primeira vez foi Nabucodonosor, mas eles reconstruíram o templo, né? E depois, na outra vez, foi quando o imperador Tito coloca tudo abaixo mesmo. Certo? Mas aí não só ele derruba não só o templo, né? Ele derruba também aí aquela, tipo assim, deu uma rasteira naquela religião, né? Porque assim, é um sempre querendo se sobrepor ao outro. Quer comentar alguma coisa? O mestre,
já havia também predito os grandes martírios que teria de sofrer, predições que se realizaram à letra, mas que tudo isso era preciso que se cumprisse, e que ele voltaria ao mundo no tempo da restauração final da sua palavra. Ele nos prometeu o quê? O Consolador, né? Aí as pessoas pensam, como a Rose também fez um estudo aí essa semana, acho que foi a Rose. E agora eu não sei, eu não consigo lembrar, não, que eu tenho uma memória muito. Eu confundo muito as informações. Que falou exatamente isso, que as pessoas acham que Jesus vai voltar encarnado novamente. Vai aparecer aqui, vai todo mundo ver e vai ter aquela coisa assim, material, né? Muito materializado, está falando. Mas o que Jesus veio trazer para a gente? Veio trazer para a gente que a morte não existe. Que existe um outro mundo, um outro reino, que é o reino dos céus. E ele disse que viria em espírito. Certo? Ele nos prometeu o Consolador. E o Consolador veio através dos espíritos, né, na codificação de Allan Kardec, né, pelo Espiritismo. Então, essa restauração da sua palavra, olha só, né, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, é a restauração da palavra de Jesus, é a restauração final. Então, os tempos, olha os tempos que Jesus falou naquela época, né? Mas, antes disso, o mundo teria de passar por grandes transformações e a humanidade por grandes sofrimentos. Então, desde a época que Jesus falou isso para a gente, para os discípulos, que chegou a nós através desses discípulos, através dos evangelhos, tudo que Jesus falou foi acontecendo. A gente foi vendo que, né, a humanidade foi vendo que tudo que foi predito foi acontecendo. E a gente sabe também, agora que a gente está mais esclarecido, que seriam os fins dos tempos dos sofrimentos, olha só, porque ele disse que a humanidade tinha que passar por grandes transformações. Tem coisas que estão transformadas? Sim. Por quê? É aquilo que eu gosto de falar, que o progresso é inexorável. Certo, Carmen? Então, há de ser, há de acontecer, e a gente está melhorando. A gente está se modificando. Certas coisas que a gente fazia no pretérito não faz mais. Mas algumas coisas a gente ainda insiste em repetir, né? Aqueles maus hábitos, aqueles maus. As condições que a gente está ainda muito inferior ainda nos faz repetir. Bom, vamos só Mas ver no agora a livro. gente está no esforço, né, Denise? Tá, a gente está no esforço, com certeza. É o momento de hoje, de agora, A gente nós já estamos. consegue ver o que Jesus mandou a gente prestar atenção, cuidado com os falsos profetas, desde lá de Ezequiel, né? Que estava falando isso, e agora eu não lembro dos profetas, não, estou aprendendo, né? Desde aqueles profetas antigos, antes de Jesus vir, eles já Daniel, nos avisavam, Daniel, tem não, Isaías, sobre os falsos profetas, os falsos messias, né? Os falsos cristos. Ele vai chegar lá também. Então, vamos dar uma olhadinha só no livro dos Espíritos, para poder dar uma ilustradinha aqui, na questão, no capítulo da Lei do Progresso, questão 783. Só para a gente terminar aqui, porque esse capítulo é muito bom. 783.
Livro 3º, capítulo 8º, item 7, Lei do Progresso. Aninha, achou? Pode ler, por favor? Vamos lá. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tal depressa quando deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí tem a notinha. O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas, as revoluções morais como as revoluções sociais. Se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as aspirações. O homem geralmente não percebe nessas emoções senão a desordem e a confusão momentânea, que o farem nos seus interesses materiais. Aquele que leva o pensamento acima de sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem, e a tempestade e o furacão que semeia a atmosfera depois de ter agitado com violência. Isso. É a tempestade, é o furacão que saneia, que limpa a atmosfera, né? Depois de ter agitado a atmosfera com violência. Então, essas comoções, essas coisas, tudo a gente tem que passar, né? Esses sofrimentos são necessários para que a gente se melhore. Mas o fim dos tempos dos sofrimentos, a gente vai perceber pelos sinais, né, que são chegados, certo? A gente vai dar uma paradinha aqui no texto de Cair Barchute. Onde foi que a gente parou? Por grandes sofrimentos, não foi? E a gente vai marcar aí para o próximo, perguntando-lhes os discípulos à época. Tá? Novamente, a gente vai voltar aí depois. A gente já comentou um pouco. Semana que vem é 20... 28. 28 já, né? Nossa, já é o final do mês. Tempo voa. Então, vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, que, infelizmente, Rose, não deu para abarcar assim, com tanta... fazer o link mais estreito com a parábola, mas tem a ligação todinha aí. Aí amanhã a gente estuda mais um pouquinho sobre o fim dos tempos, semana que vem a gente volta para o fim dos tempos, tá bom? Então vamos encerrar fazendo uma prece.